E eu quero começar justamente, ó, com essa revista aqui, ó. A primeira EGM. Lembrando que eu tô pegando aqui os anos 2000, mas vejam a capa da EGM. Puramente, assim, letras garrafais, um RPG. E até a gente tá falando de Dragon Ball, aparecendo várias logos dos mangás de Dragon Ball aqui, né? Mas enfim, veja só, é uma revista aqui especial falando dos 100 maiores games da história. Então ali é pelo menos os anos 2000, né? Início dos anos 2000. Ela é de abril de 2002. Deixa eu dar um zoom aqui melhor. Pera aí. A revista de abril de 2002. Então, assim, a gente. As revistas anteriores, aí, mais dos anos 90, eles não costumavam colocar de qual era a edição, né? Acho que muito porque às vezes ficava muito incerto se a publicação seguia realmente uma quinzena, uma mensal, semanal, enfim. Ficava muito instável em relação a isso. Algumas conseguiam. Eu acho que a Super, Super Game Power, que tinha o chefe, eu acho que eles colocavam as datas, se eu bem me lembro. Mas a Gamers, por exemplo, ela não colocava as datas, né? De qual era aquela edição, de qual época daquela edição. Essa aqui, a EGM, é de abril de 2002. E aí ela fala aqui, deixa eu dar um zoom aqui, falando aqui, ó, a invasão do RPG. Final Fantasy X e 11, Xenosaga, Kingdom Hearts, Grandia Extreme, mais de 1000 horas de jogo em 27 games para todos os consoles. Eita, eita, que a gente passava bem, hein? A gente tava passando bem. A gente não pode reclamar de hoje em dia, não, mas assim, essa época dava uma. Aí, um Pokémon Advance aqui também, aparecendo ali. Então vamos ver um pouco do que tinha nessa revista aqui. Eu não sei se algum de vocês tinha essa revista também. Ali uma propaganda da Nintendo World. Várias revistas, na verdade, né? Acho que é porque eram da mesma editora, se não me engano, a Conrad, né? Eram todas da Conrad. Herói, eu tinha a revista Herói. Os mangás que ela publicava, né? Neon Genesis Evangelion, Pokémon Evolution, Dragon Ball, One Piece, Cavaleiros do Zodíaco, tudo publicado por ela. Aí o Evandro falando aqui, ó, o Davis falando aqui, ó, conheci Xenosaga por essa revista, zerei os três, legal demais. One Slash falando, tem essa revista aqui também. Vamos lá. Aqui, ó, os editores. Muita gente aqui deve ser conhecida de vocês, né? Eles faziam uma parceria com a Ziff Davis Media, se não me engano, acho que era esse o nome, que era para trazer o conteúdo da EGM americana traduzido para o lado de cá, né? Mas aí com o nosso toque, essa coisa toda. E aqui, ó, no editorial, né? Renato Villegas também, aqui. Esses nomes aqui eram bem conhecidos pra gente nessa época, né? Tanto ali dos anos 90 como um pedaço dos anos 2000, muitos nomes conhecidos aqui. Aqui. Logo de cara, outras três letras mostram bem isso. RPG. Desde o final da década de 90, não víamos tantos jogos no estilo sendo lançados. Para que você saiba direitinho o que deve ou não estar jogando nos próximos meses, preparamos um guia completíssimo, com nada menos do que 27 aventuras para todos os consoles. E aqui, ó, o pessoal aqui. Aqui os nomes que eu não lembro de todos os nomes, tá? Mas os nomes que eu mais lembro aqui: Pablo Miyazawa, Rony Marinotto, Fábio Santana, Eric Araki e Cassius Medawar. Acho que pelo menos dessa aqui, ó, porque nas outras que vieram depois, esse grupo aqui se expandiu, se tornou maior. Mas eram os que eu mais me lembrava aqui. O Pedro lembrando aqui, ó, Miyazawa trabalhava na Nintendo World também, pois é. São os que mais, assim, os nomes que mais vêm à mente, assim. E aqui o pessoal dos Estados Unidos, né, que fazia essa ponte com a EGM americana com a nossa EGM aqui.
Eu não sei o que aconteceu com a maioria dessas pessoas, com o Eric Araque, Fábio Santana. Eric Araque é quem fez aquele detonado lendário do Final Fantasy VII, né? E aqui, mais uma vez, aqui no índice, né? O ataque dos RPGs. Legal demais, ó. O que está por vir em 2002? Falando aqui, ó, GameCube, PlayStation 2, Xbox, falando das novidades. Nessa época aqui, eu tinha ainda o PlayStation 1, então só ficava vendo e babando aqui, tipo assim, vendo esses novos Game Boy Advance. Tinha um amigo meu que tinha o Game Boy Advance, assim, já nessa época, tá? Ele era caro, né? Já nessa época, ele conseguiu ter. E aí eu fiquei assim, jogava bastante o Game Boy Advance. Tenha muito medo. Aqui tinha as perguntas. Vocês faziam isso aqui? Essas. Eu mandava, sabe? Eu cortava e mandava esses negócios aqui. Olha lá, para concorrer a prêmios da Microsoft, aí de Flight Simulator 2002, Age of Empires 2, incrível Age of Empires, né? Zou Tycoon. E aí tinha um regulamento aqui direitinho. Eu lembrava, eu mandava esses negócios. Aqui, falando um pouco de Resident Evil. Era quando ia vir um filme, né? Com a Mila Jovovich, não é isso? Já era falando do filme aqui. O Paul Anderson, o diretor, falando aqui, ó, Resident Evil foi o primeiro game desde Mortal Kombat que eu pensei que daria um excelente filme. Pois é, o pessoal repercutindo bastante. Aqui nas revistas, cara, vocês podem ver cada coisa que a gente vê aqui, né, cada matéria que a gente vê aqui, hoje em dia ela se transforma em um vídeo, né? Só que antes a gente tinha isso, era compilado, eram várias pessoas trabalhando para uma revista só. Tinha ali três, quatro opções de revistas, não dá para comprar tudo, geralmente, né? De uma forma geral, não dá para você comprar tudo, pelo menos na época em que, no exato mês em que saía. E você tinha de escolher uma. Essa uma vinha com um compilado de notícias. E hoje em dia, por exemplo, essa notícia, se fosse lá na época, se a gente tivesse YouTube, por exemplo, lá em 2002. Essa notícia sobre Resident Evil estaria difundida em vários canais aqui do YouTube, vários criadores diferentes. Então, a notícia chegaria muito mais rápido, né? Isso eu falando só de YouTube, a forma com que ela se propagava.